e aí por isso caiu no dia da aula magna lá, e por essa razão eles estão um dia atrasado, tá? Bom dia a todos, pessoal, que eu ainda não cumprimentei aqui, o Yuri, a Adila, o Lucas, acho que eu já cumprimentei, Daniele, Franciele, Ellen, enfim, bom dia a todos. Fico contente que estão até com bastante gente aqui pela manhã. E aí, pessoal, seguindo o nosso cronograma, bom dia, Glória. Como a gente havia conversado, esse segundo bimestre ele seria basicamente um bimestre onde a gente abordaria as diferentes energias, né? Então, diferentes lesões. Então, seguindo, né, nesse conceito de traumatologia, tá? Então, como a gente já havia conversado, em uma aula a gente conversou sobre energias de ordem mecânica, e aí em energias de ordem mecânica a gente conversou basicamente sobre lesões perfurantes, cortantes, perfuro-cortantes, contundentes e todas aquelas lesões. E aí um desses grupos, né, que são as lesões perfuro-contundentes, né, que são aquelas causadas por arma de fogo, a gente teve uma aula à parte, né? Então uma aula só de lesões perfuro-contundentes. Aí na semana passada a gente teve uma aula que nós conversamos sobre as energias de ordem física, né? Então a gente conversou sobre aquelas alterações de temperatura, né? Alterações extremas, né? Que eventualmente pode vir a causar danos, né? E além disso, de temperatura, a gente conversou sobre a eletricidade, radioatividade, então aquelas energias de ordem física. E hoje, seguindo o cronograma, como vocês podem ver aqui, nós vamos conversar sobre energias de ordem química, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre aquelas lesões causadas por agentes químicos. Todos estão visualizando o meu PowerPoint, pessoal? Todos estão enxergando bem aí o PowerPoint? O Lucas, excelente. Lucas, eu vou postar os slides. Hoje mesmo, já terminando a aula, eu carrego o vídeo no YouTube e posto os slides no Drive, tá? Eu não coloquei porque eu adicionei um item, que é os Body Packer, hoje, na verdade. Eu acordei cedo para adicionar alguma, algum conteúdo, tá? Para a aula, que eu achei interessante, que são os Body Packers. Tá, então assim que eu concluir a aula, eu já salvo o PDF e encaminho para vocês, tá bom? Me comprometo a fazer isso tão logo a gente terminar a nossa aula aqui, tá? E já adiantando, vocês sabem o que é body packer? Já ouviram falar sobre esse termo? Conhecem? As famosas body packers? Não? É um item que, na verdade, é um grupo de energias de ordem química que infelizmente tem crescido bastante e por isso que eu resolvi adicionar aqui, tá? Na verdade, eu acho que vocês já ouviram falar, mas talvez não com esse nome. Então, nós vamos conversar sobre eles hoje, tá? Então, pessoal, quais são os objetivos da nossa aula hoje, tá? Então, primeiro ponto, é importante vocês identificarem as diferentes formas de lesões de ordem química, né? Então, quando a gente fala, né, em lesões, né, tal qual nas outras aulas vocês precisavam diferenciar as lesões de ordem mecânica, lesões de ordem física. Hoje eu quero que vocês consigam identificar as diferentes formas de lesões de ordem química, né? Basicamente, nessa aula nós vamos conversar sobre as lesões cáusticas, né, e envenenamento e veneno, né? Então, basicamente, essas são as principais, mas nós vamos ver tudo isso. Um segundo ponto que é importante aqui na aula é caracterizar os diferentes agentes cáusticos. Então, a gente vai conversar que durante a aula nós vamos conversar que os agentes cáusticos eles se dividem em dois grandes grupos, né, que são os ácidos e as bases, né? Então, por exemplo, ácido sulfúrico, ácido cítrico,
Então, esses ácidos se concentram em um determinado grupo, enquanto que as bases, né, por exemplo, a soda cáustica, esses outros agentes químicos, se concentram em um outro grupo, né? Então, é importante vocês conseguirem diferenciar cada um deles. E, obviamente, através disso, conseguir identificar essas lesões, né? Além disso, eu quero que vocês consigam identificar os mecanismos de penetração do veneno no tecido. Então, uma outra maneira de gerar essas lesões de energia de ordem química é através de venenos, né? Então, como que o veneno entra no organismo, as diferentes vias de administração, isso é importante. E por fim, né, isso que eu falei que eu adicionei agora, que é elucidar o conceito de body packer, tá? Então, basicamente, essa é a sequência da nossa aula de hoje, tá certo? Então, eu vou continuar aqui. Se eventualmente tiverem dúvidas, se tiverem qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Podem me perguntar tanto no bate-papo quanto no microfone, tá? Vocês devem ter visto que eu desativei o microfone de todos vocês, não porque eu não goste de vocês, mas simplesmente para não dar microfonia. E se eventualmente alguém quiser perguntar, é só ativar o microfone, pergunta e depois desativa, não tem problema nenhum. Combinado? Muito bem. Então vamos nessa. Então esses são os principais objetivos que eu quero de vocês, pessoal, tá? Então, de início, vamos conversar um pouco sobre algumas aulas que a gente já conversou, como a gente viu as formas das lesões, né? Então, as lesões dentro da medicina legal, ela pode se classificar, né? Alguns autores classificam em 6 grandes grupos, outros autores em 4, tá? Mas só para elucidar aqui para vocês, nós temos lesões de ordem mecânica, lesões de ordem física, de ordem química e bioquímica e de ordem físico-química, né? Então, eu considero, pelo menos é o que eu espero, que o conteúdo referente a lesões de ordem mecânica e de ordem física tenham ficado claro, né? Então, que vocês já tenham compreendido, né, essas diferentes lesões, as diferentes maneiras que elas se apresentam. Eu acho que eu já foquei, já revisei algumas vezes, então não é o objetivo da nossa aula hoje, mas eu considero como um conteúdo que esteja vencido, por assim dizer, tá? Então, se por acaso alguém não entendeu, ficou com alguma dúvida referente a esses tipos de aulas anteriores, né, de energias de ordem mecânica ou física, só me pergunte, não tem problema nenhum, a gente conversa em momentos, eu posso esclarecer qualquer dúvida, tá? E aí a gente conversou que essas lesões, seja de ordem química, de ordem física, de ordem mecânica, elas podem ter repercussão externa, né? Então ela pode ter características externas, como essa que vocês estão vendo aí, ou repercussão interna, né? Então ela pode repercutir no organismo da vítima, no corpo da vítima, de maneira mais externamente, assim como de maneira mais interna. Nesse caso aqui, nessa imagem que vocês já conhecem, obviamente é uma lesão perfuro-cortante, né? Como a gente já falou, vocês estão vendo aqui um dano grave, né, na estrutura cardíaca, mas a questão, o que que é? A questão é vocês entenderem que essa repercussão pode ser tanto externa quanto interna, né? Então, apesar da nossa aula hoje não ser de lesões perfuro-cortantes, como eu falei, ser de energias de ordem química, mesmo energia de ordem química pode ter repercussão interna. Então, principalmente a utilização de venenos, por exemplo, é característico por uma repercussão interna, enquanto que a utilização desses cáusticos, né, de ácido e soda cáustica, por exemplo, são repercussões externas. Mas isso a gente vai conversar já já. Tá? Então, falando em energias de ordem química, como eu falei, pessoal, nós temos 2 tipos básicos de lesões, né, de instrumentos que possam causar essas lesões, né, que são os cáusticos
e os venenos, né? Então, quando a gente conversa em energias de ordem química, a gente pensa em lesões causadas por cáusticos ou por veneno, né? Então, essas são as principais substâncias químicas causadoras de lesões e de interesse para nós dentro da medicina legal. Obviamente, quando utilizado instrumentos cáusticos e quando utilizado instrumentos venenos, nós temos diferentes características, tá? Então, nós vamos hoje abordar cada uma delas, tá? Então, de maneira geral, quando a gente pensa em cáustico, pessoal, a gente pensa naqueles instrumentos, naquelas substâncias que agem por meio do toque, né? Isso quer dizer o quê? Basta o contato físico, né? Então, se essa substância simplesmente entrar em contato físico com a pele da pessoa, com o rosto, esse tipo de situação, já vai causar um dano. Enquanto que o veneno, por outro grupo, de outra maneira, eles precisam de uma porta de entrada, né? Então, o veneno, para causar um dano, ele precisa ser inalado, precisa ser injetado ou precisa ser ingerido, né? Então, de maneira geral, os cáusticos vão agir por toque, né? Então, toque a pele da vítima já vai causar um dano, enquanto que os venenos, como a gente falou agora, necessita de uma porta de entrada, tá? Então, se eu tenho um grande grupo que precisa somente do toque, né, basta o contato físico, e um outro grande grupo que precisa de uma porta de entrada, é de se imaginar que as lesões por agentes cáusticas são aquelas lesões que vão causar repercussões externas, né? Enquanto que os venenos vão causar repercussões internas, basicamente, tá? Ficou claro? Adila, eu vi aqui a sua pergunta, tá? Além da soda, eu vou entrar agora em cada um dos grupos e eu vou citar diversos exemplos, tá? Pode ficar tranquilo. Pessoal, por hora, até agora, tá tudo bem? Estão conseguindo entender? Novamente, em relação a agentes químicos, energias de ordem química, né? Nós temos dois grandes grupos, os cáusticos e os venenos. Os cáusticos, como eu falei, eles vão agir por meio do toque, né? Então, o simples contato do toque dessa substância já vai causar dano, enquanto que o veneno, como a gente conversou, precisa de uma porta de entrada. Tá? Então, se eu tenho um grande grupo que vão agir somente por contato físico, novamente, nós temos repercussões externas. E o veneno, justamente por precisar dessa porta de entrada, né, vai apresentar basicamente repercussões internas. Então, quando a gente fala em cáusticos, por exemplo, ácido sulfúrico, soda cáustica, eu vou citar diversos exemplos ali para que vocês consigam entender. Então, vocês já devem ter visto um caso muito famoso, que triste, né, infelizmente, mas muito famoso, daquela moça no Paquistão, né, que, enfim, tomou um banho de ácido do marido, ficou com o rosto todo deformado, infelizmente. Inclusive, acho que ela ganhou um prêmio depois de ação solidária. Mas, enfim, esses são alguns exemplos de lesões cáusticas, tá? E lesões por veneno, eu acho que é mais fácil, né? Vocês já devem compreender exemplos de veneno. Basicamente, aqui, o envenenamento muito comum, né? Seja acidental, seja criminoso, é muito comum. Então, a utilização de pesticidas, de diferentes venenos, para causar dano a alguém, tá? Então, vamos começar falando dos cáusticos, tá? Então, novamente, nós temos dois grandes grupos, cáusticos e venenos, nós vamos começar falando dos cáusticos. Então, quando a gente fala em cáustico, a gente pensa em substâncias que em contato com o tecido causam uma reação, né? E essa reação vai ser basicamente uma desorganização, né? Então, exatamente, eu vou chegar nesse ponto, mas é justamente isso como queimadura, tá bem? A gente combinou, né, Adila? Você ia perguntar bem nesse slide. Então, os cáusticos, eles causam uma reação desorganizando o tecido, né? E isso causa lesões tegumentárias, então lesões na pele
né, aquelas famosas lesões de queimadura, né, por agentes químicos, tá? Então, tanto que a palavra cáusticos, né, vem de cáusticos, que é aquilo que queima, né? Então, quando a gente pensa em ação de cáusticos, a ação química de cáusticos, a gente pensa basicamente naquelas substâncias que em contato com o tecido, em contato com a pele, vai gerar uma reação. E essa reação é basicamente uma desorganização da pele, causando lesões, né? Essas lesões, aquelas famosas lesões de queimaduras por agentes químicos. É importante, entretanto, pessoal, compreender que não são, né, todos os cáusticos que atuam de maneira igual, né? Então, quando a gente pensa em um cáustico ácido, né, ele vai atuar de uma maneira, e quando a gente pensa em cáustico básico, né, em bases cáusticas, como a soda cáustica, vai atuar de outra, né? Então, de maneira geral, eu vou mostrar no slide mais para frente, mas é importante vocês entenderem que os ácidos, de maneira geral, eles vão causar uma desidratação do tecido, né? Então, o ácido, como o ácido sulfúrico, diferentes ácidos em contato com o tecido, vai gerar uma desidratação. Então, de maneira geral, quando a gente pensa em ação de cáustico ácido, é uma lesão mais superficial, porque essa desidratação, muitas vezes, ela serve também como uma proteção, né? Então, não permite que o ácido percorra em camadas mais profundas do tecido. Enquanto que as bases cáusticas, por sua vez, ela não desidrata. Ela atua através de um outro efeito que a gente vai ver a seguir. Então, muitas vezes, as características das lesões por bases cáusticas são lesões mais profundas, tá? Então, olhem só, pessoal. Então, quando a gente pensa em agentes cáusticos, né, novamente, nós temos dois grandes grupos, os cáusticos e os venenos. E os agentes cáusticos, por sua vez, eles podem ser divididos em dois grupos, como eu falei para vocês agora há pouco. Aqueles que são ácidos e as bases cáusticas, tá? Então, basicamente, pessoal, os ácidos, né, eles vão atuar desidratando os tecidos, como eu falei. Então, tem um efeito coagulante, né? Então, gera coagulação das albuminas e o efeito do ácido nos tecidos é justamente por essa desidratação. Os principais exemplos aqui são o ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clorídrico, hipoclorito, ácido crômico. Então, esses são alguns exemplos de agentes cáusticos do grupo dos ácidos, né? Então, esses produtos em contato com o tecido vão desencadear uma resposta tecidual. Essa resposta tecidual normalmente caracterizada por uma desidratação e um efeito coagulante. Isso faz com que os efeitos normalmente sejam mais superficiais. Já as bases cáusticas, pessoal, elas vão agir por um outro mecanismo. Também vão gerar uma resposta nos tecidos, né? Vão gerar queimadura, vão gerar essas respostas importantes, só que elas vão agir por dissolução. Então, ela não vai desidratar, ele vai ter esse efeito liquefaciante, tá? Então, o tecido, quando lesionado por bases cáusticas, ele vai ficar amolecido, né? Então, não vai ter aquele efeito, aquela desidratação superficial. E isso faz com que, muitas vezes, as lesões causadas por bases cáusticas atinjam camadas mais profundas, tá? E os exemplos aqui, ó, quem perguntou, a potassa, a soda, a amônia. Então, esses são alguns exemplos de bases cáusticas. Pessoal, eu vou interromper aqui a apresentação. Vocês não estão me vendo mais, me parece, que a minha tela parou de ver meu rosto, né, pessoal? Mas estão me escutando, né? Eu posso continuar mesmo vocês me vendo? Não me vendo? Eu acho que é melhor do que a gente fechar, começar de novo. É que o meu computador, ele está com um problema na webcam. Então, qualquer tipo de alteração ali, se eu mexo um pouquinho, a webcam para, sabe? Enfim.
tá? Mas eu vou continuar aqui, tá? O meu rosto não é importante, obviamente, é mais importante o que eu falo, tá? Então, Adila, você que perguntou, então, para não ficar a tela preta, eu vou voltar para o slide que faz mais sentido. Então, Adila, você que perguntou a respeito de exemplos de bases cáusticas, né? Então, além da soda, nós temos a amônia, né? Nós temos também, opa, deixa só eu voltar, a potassa, né? E a soda por si só, como a gente já viu anteriormente, tá? Então, espero que tenha ficado claro, tá? Bom dia, Joab. Pessoal, até aqui, por enquanto, tá tudo certo? Vocês conseguem compreender que de agentes químicos, né? Então, energias de ordem química, novamente. Eu sei que eu sou repetitivo, pessoal, às vezes, mas eu acho que a repetição faz com que o conteúdo fixe melhor, tá? Então, não fiquem bravos comigo em relação a esse tipo de situação, tá? Então, pessoal, novamente, agentes químicos podem ser classificados em cáusticos e agentes cáusticos e venenos, tá? Os agentes cáusticos são caracterizados por lesões de maneira geral mais externas, tá? Enquanto que os venenos eles vão ser caracterizados por lesões mais internas. Os agentes cáusticos, por sua vez, podem ser divididos em dois grandes grupos, né? Os ácidos e as bases cáusticas, tá? Então, os ácidos eles vão gerar essa reação tecidual, causando uma desidratação do tecido, enquanto que as bases elas vão ter um efeito liquefaciante. Então, vão gerar basicamente uma destruição tecidual, né, mas não por desidratação, tá? E isso faz com que as lesões por bases cáusticas tendem a ter um poder de penetração no tecido maior, né? Isso é até interessante porque muitas vezes a gente pensa que os ácidos eles são piores, né? Não que aqui existe um tipo de lesão pior ou melhor do que outra, né? Toda lesão é ruim, né? Mas as lesões por ácido, justamente por causar essa desidratação nos tecidos, o que acontece? É a desidratação, os tecidos ficam desidratados e isso muitas vezes faz com que essa desidratação sirva como uma barreira, né? Então as lesões por ácido normalmente são mais superficiais do que as lesões por bases cáusticas, tá? E aí a Adila pergunta, tem diferença de lesão por fogo? Tem bastante diferença. Na verdade, é denominada, né, de lesões de queimaduras superficiais, mas o aspecto clínico da lesão é bem diferente, né? Então, quando a gente pensa em queimadura por fogo, a gente pensa naquela necrose tecidual. Então, assim, são características bem distintas, tá? Eu vou mostrar algumas lesões agora mais para frente, tá? Dessas agentes cáusticos e vocês, eu acho que vão conseguir entender um pouco da diferença. No processo de cicatrização, né? Então, após o efeito da queimadura, após esse tipo de situação, já é mais difícil, né? Então, com a cicatriz formada, é mais difícil a gente diferenciar se essa cicatriz foi causada por uma queimadura por fogo ou por uma queimadura por agentes químicos, tá? Mas durante a fase aguda da lesão, né? Então, durante a lesão em si, é mais fácil diferenciar, tá bom? Vocês vão ver já já, tá? Então, pessoal, comparando, né, basicamente isso que a gente conversou, olhem lá, os ácidos, como eu falei, vão atuar com efeito coagulante, tá? Enquanto que as bases cáusticas vão atuar com efeito liquefaciente, desculpa, tá? Então, o efeito coagulante, como eu falei, vai gerar uma camada protetora, ó, né? Isso vai limitar a extensão da lesão. Então, quando a gente pensa em lesões por ácido, né, tem a formação daquelas escaras endurecidas, né? Então, formam uma escara dura. Por quê? Porque desidrata. Então, desidrata, fica aquela camada mais endurecida. Enquanto que a ação por uma base cáustica, justamente por conta desse efeito liquefaciente, vai produzir escara úmida.
né? E essas escaras úmidas não vão ter esse efeito protetor. E isso faz com que muitas vezes as bases cáusticas atravessem a parede do órgão, né? Então, por isso que as lesões por bases cáusticas normalmente são mais profundas do que as por ácido, tá? E é importante vocês pensarem, lembrarem, pessoal, que as lesões causadas por agentes químicos, né, então seja por ácido ou por bases cáusticas, é denominado na medicina legal por vitriolagem, tá? Então, quando vocês pensarem em lerem, né, esse termo vitriolagem, que é muito comum em concurso, para, enfim, qualquer concurso que vocês forem prestar na vida de vocês, é muito comum utilizarem esse termo vitriolagem. Tá? Então, basicamente, vitriolagem é o nome dado para essas lesões por agentes químicos, seja ácidos ou bases. Tá? E essas lesões, pessoal, são denominadas assim por conta da água vitrílica, né? O ácido sulfúrico. Né? Então, a primeira caracterização foi justamente por conta desse produto e por isso que até hoje é conhecida as lesões dessa maneira. Tá? Então, aqui são exemplos, ó. Essa é a imagem do professor Malthus, tá? Então aqui já é um processo, né? A gente observa as lesões já em processo de cicatrização, né? Então já tem aqui cicatrizes, então por agentes químicos, né? Então a gente observa, olha como causa grandes danos no tecido, né? Então desidrata e forma essas cicatrizes que são relativamente importantes, né? Aqui na mão, ó, observem a queimadura por agentes químicos, né? Observem que as características clínicas já no processo cicatricial é um pouco difícil de diferenciar por ação física, né? Por ação de fogo, como a Adila perguntou, tá? Mas naquela fase aguda, né? Olha aqui outros exemplos, olha que importante, né? Esse tipo de lesão, como forma um aspecto importante para o paciente, né? Aqui em criança, né? Ação de agentes químicos, né? Em lábio de criança. Aqui, ó, pessoal, essa é a menina que eu falei para vocês do Paquistão, né? Eu acho que todos vocês já devem se lembrar dela, né? Aquela menina que teve a lesão importante lá, que foi jogado ácido no seu rosto. Aqui, pessoal, olhem só, essa é uma lesão na fase aguda, né? Observem como é diferente o aspecto do fogo, né? Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui é uma lesão, um aspecto recente, né? Então, observem essa resposta tecidual, né? Então, ela é diferente de um aspecto de queimadura por fogo, tá? Apesar de, como eu falei, no processo, né, depois de cicatrizado ser difícil a gente conseguir diferenciar, durante a fase aguda é mais fácil, né? Então a gente consegue muitas vezes diferenciar o agente causador, tá? E aí a identificação, né, da substância causadora, né, ela vai se dar pela análise do aspecto das lesões, tá? Então, justamente o que a gente pensa para analisar, né, para caracterizar o agente é o aspecto da lesão, né? Então, aqui, por exemplo, eu sei que foi causada por um agente químico, né? Eu observo o que aqui? Eu consigo observar que eu não tenho uma desidratação dos tecidos. Observe que eu tenho uma escara úmida, né? Então eu não tenho placas endurecidas. Então isso possivelmente não é característico de uma lesão por ácido. Possivelmente é característico de uma lesão básica. Então soda cáustica, amônia, algum produto básico, tá? Então o aspecto dessas lesões vão ajudar, né, na identificação da substância causadora. E pensando na natureza jurídica dessas lesões de ordem química, né, nós temos três naturezas diferentes: a criminosa, a suicida e a acidental. De maneira geral, a suicida, por fatores óbvios, é mais rara, né? Então, a gente tem com certa frequência aquela acidental e a criminosa.
né? De maneira geral, quando a ação é criminosa, normalmente, pessoal, essas lesões, né, esses agentes cáusticos, eles são direcionados na região da face do tórax, né? Normalmente, a ação criminosa, visando justamente o maior dano da vítima, é mais frequente que a gente observe essas lesões na face e no tórax, tá? Enquanto que lesões acidentais podem acontecer e acontecem com uma certa frequência, principalmente em lavoura, em produtos, a utilização de produtos químicos, né, em lavouras é muito comum, tá? Então isso tem natureza acidental. Pessoal, tudo bem aqui? Até agora a gente falou só de agentes cáusticos, tá? Então, eu acho que nós temos aqui mais 3 minutinhos. Eu acho que eu não vou entrar em veneno, senão a gente vai ter que fazer uma pausa e entrar no outro link. Então, eu acho que eu vou deixar aqui esse finalzinho para saber se vocês estão entendendo, se ficou claro, né, os agentes cáusticos. Se não ficou com nenhuma dúvida, eu vou partir para a segunda aula, para aquele segundo link que eu encaminhei para vocês, tá? Aonde aí sim nós vamos entrar na ação dos venenos e vamos falar do famoso body pack que eu conversei com vocês, tá bom? Pessoal, tudo bem então? Nenhuma dúvida por hora? Posso encerrar aqui e a gente entrar na próxima aula? Excelente. Pessoal, deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Quando eu encerro essa reunião, como eu estou salvando, ela demora um tempo para salvar, tá? Então, eu acho que eu não vou reiniciar o meu computador para voltar a aparecer a minha câmera, tá? Porque como ela vai demorar um tempo para salvar o link para eu colocar no YouTube para vocês, eu vou ter que esperar salvar, e aí se eu reiniciasse o computador ia demorar muito. Tudo bem? Não tem problema, né? Muito bem. Então tá. Então eu vou encerrar aqui e aí espero vocês no próximo link.